Uma menina de 7 anos sai da casa de sua avó e não é mais vista. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso ajuda demais aqui o canal crescer cada vez mais. Deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Em 1992, Nick Allan estava com 7 anos e morava em Sunderland, uma cidade costeira no norte da Inglaterra, com sua mãe Sharon, com um padrasto, a irmã e as duas meias-irmãs. A mãe disse que ela era uma menina brilhante e animada, com um lindo sorriso. Ela era uma garotinha feliz que tinha uma vida normal. No dia 7 de outubro daquele ano, Nick recebeu a permissão para ir até a casa de sua avó. Como a sua avó morava no mesmo condomínio de apartamentos que o dela, ela podia ir e voltar sozinha. Mas alguma coisa aconteceu naquele dia. Nick saiu da casa de sua avó e não chegou em casa. Ela levava poucos minutos para fazer o trajeto, então a sua mãe ficou preocupada e foi atrás para descobrir o que tinha acontecido. A mãe então deu uma boa olhada ali no condomínio para ver se encontrava alguma coisa que explicasse o sumiço de sua filha, mas infelizmente ela não conseguiu encontrar nada e ela ficou muito preocupada. Acreditou que alguma coisa tivesse acontecido com sua filha e ela foi lá e chamou a polícia. O caso rapidamente chegou nos ouvidos de todos e mais de 100 voluntários se juntaram às buscas junto com os policiais para ver se eles conseguiam encontrar a garota. A primeira coisa que a polícia fez foi ver se tinha alguma câmera de segurança na área. Naquela época, câmeras não eram tão comuns, mas por sorte, eles encontraram uma que estava localizada em um dos prédios e apontava para a rua. A qualidade da imagem era muito ruim, mas mesmo assim, os detetives encontraram algo chocante nas imagens. Era possível ver que na tarde do dia 7 de outubro, a garotinha foi filmada, afastando-se de sua casa na companhia de um homem misterioso. Quase ao mesmo tempo, uma testemunha declarou ter visto a menina com um estranho. Ela disse que Nick estava sorrindo e se sentindo à vontade. Então, os policiais deduziram que ela conhecia aquele homem. No dia seguinte, os sapatos e o casaco de Nick foram encontrados do lado de fora de um prédio abandonado localizado na High Street East. Seguindo com as buscas nesse prédio abandonado, 2 voluntários fizeram uma descoberta horrível. O corpo de uma criança estava caído no chão. Depois de alguns exames, foi confirmado que o corpo era de Nick Allan. Os detetives descobriram que ela e seu assassino passaram por uma janela que estava aberta no prédio. Através da autópsia, foi revelado que Nick sofreu diversos impactos na cabeça, feitos com um tijolo, além de 30 ferimentos em seu corpo. Um DNA masculino foi extraído do corpo da criança, mas naquele momento não foi útil. O crime foi tão chocante ali para a cidade que a polícia estava desesperada. Eles queriam o mais rápido possível encerrar esse caso, encontrar o assassino, que eles até não se preocuparam com informações tão pequenas. O maior objetivo deles era encontrar o assassino, não importasse o que eles fizessem. Rapidamente as autoridades anunciaram que tinham um suspeito na mira. Era George Harron, um jovem de 24 anos que morava no mesmo condomínio de apartamentos que a menina de 7 anos. Segundo relatos, ele havia se mudado para lá com sua irmã e era conhecido por ser um jovem muito solitário. Além disso, no dia dos acontecimentos, algumas pessoas viram George comprando um saco de salgadinhos, que por coincidência era o preferido de Nick, o que levou as autoridades a pensarem que esse salgadinho tinha servido de isca para atrair a criança. George foi submetido a um intenso interrogatório. Em algum momento, os detetives falaram que ele tinha confessado o crime. Além de confessar, uma faca que correspondia às marcas encontradas em Nick foi encontrada na casa de George. E respingos de sangue também foram encontrados nos sapatos e nas roupas dele. Sua irmã disse que no dia 7 de outubro, George chegou em casa e foi direto para o banho e passou bastante tempo no banheiro.
o que, segundo ela, não era comum. George negou ter saído da noite do assassinato, embora 4 testemunhas falaram que viram um homem em 2 pubs locais que correspondia à sua descrição. As evidências contra George Heron eram circunstanciais, mas a polícia acreditava que a condenação seria garantida. Em seguida, um julgamento contra ele no tribunal falhou, depois que um juiz decidiu que a sua confissão tinha sido obtida sob coerção e que o jovem tinha negado o crime mais de 120 vezes antes de dizer que tinha cometido. George Heron foi considerado inocente do assassinato de Nick e recebeu uma mudança de identidade. Ele precisou se mudar, pois muitas pessoas acreditavam que ele não era inocente. Ele precisou recomeçar sua vida em outro lugar. Sharon disse que após o julgamento de George, ela ficou absolutamente arrasada com a sentença. "O sistema de justiça me decepcionou", disse ela na época. A mulher descreveu esse julgamento como dramático, especialmente quando a polícia lhe disse que não procurava por mais culpados. Em 1996, um jornal encontrou o George, que agora estava morando no sul da Inglaterra, onde ele vivia com um novo nome e disse que muitas vezes sentia que deixar esse mundo voluntariamente era a única forma de escapar do ódio que as pessoas tinham contra ele. "Houve momentos em que me perguntei se eu tinha matado Nick. Tantas pessoas disseram que eu fiz isso que eu comecei a duvidar de mim mesmo", disse George na entrevista. Infelizmente, na ausência de pistas, o caso de Nick começou a esfriar. Em algum momento, Cheryl abriu um processo civil contra o George. Ela o acusou de agredir uma criança, resultando em sua morte. Um tribunal considerou que isso era a seu favor e ordenou que ele lhe pagasse 7.000 libras. Ele não foi localizado na época, então o dinheiro nunca foi pago à mãe de Nick. Em 2014, a polícia prendeu um serial killer de 47 anos chamado Steven Grievson. A polícia suspeitava que ele tivesse alguma ligação com o caso de Nick. Porém, o suspeito foi libertado porque não conseguiram encontrar nada que o ligasse ao crime dela. Em maio de 2016, uma mulher contatou Sharon, alegando ter novas informações sobre o assassinato de sua filha. A mulher, que dizia ter 12 anos na época do crime e era babá nas proximidades quando Nick desapareceu, falou com a polícia. Em setembro do mesmo ano, Sharon pediu uma nova investigação completa do crime. Ela lançou uma petição online pedindo à polícia para realizar uma revisão completa do caso. Essa petição atraiu mais de 500 assinaturas em menos de 24 horas. No mês seguinte, ela contatou com o serial killer, o Steven, pedindo-lhe que compartilhasse qualquer coisa que pudesse saber sobre a morte de Nick. Mas ele não deu nenhuma informação. Em 2017, foi criado um novo grupo para reinvestigar o caso. O grupo contava com a presença do chefe da polícia, chamado Steve Ashman, e a detetive-chefe Lisa Ticker, além de outros policiais. Eles reafirmaram sua determinação de levar o assassino de Nick à justiça. Nessa ocasião, eles tiveram um grande aliado que facilitou a investigação: a tecnologia forense, que nos últimos anos melhorou muito. A primeira coisa que fizeram foi enviar vários agentes para recolher amostras de DNA de mais de 800 homens que viveram na área de Sunderland em 1992, na esperança ali de localizar o assassino. E isso funcionou, porque no dia 4 de outubro do mesmo ano foi coletado o DNA de um homem chamado David Thomas Boyd. Para a surpresa dos detetives, descobriu-se que seu material genético coincidia com o encontrado nas roupas e no corpo de Nick. David, que tinha 24 anos na época do crime, morava 3 andares acima do de Nick, e ele morava no mesmo andar dos avós da menina. Os avós da criança o conheciam. A namorada dele tinha sido babá de Nick algumas vezes. Como se não bastasse, os agentes descobriram que ele frequentava o prédio abandonado, onde o corpo dela foi encontrado, e ele sabia como acessá-lo. A namorada dele na época também disse algo muito importante à polícia. Ele já tinha conversado com Nick algumas vezes, quando ela ficava de babá, o que explicava por que na noite do sequestro ela parecia tão familiarizada com aquele homem que a sequestrou. A polícia investigou a fundo o seu passado e descobriram que Nick não foi sua única vítima, porque em 1986, David foi condenado por perturbar a ordem pública
depois de abordar um grupo de crianças menores de 10 anos e agarrar uma delas para lhe pedir um beijo. Então, em 1999, ele abusou de uma menina de 9 anos e confessou a um oficial de condicional que sempre fantasiou sobre esse tipo de coisa. Em 2018, David Boyd, de 55 anos, foi preso e em 2023 foi levado a julgamento pelo assassinato de Nick Allen. Em 20 de abril, seu julgamento começou. A promotoria alegou que ele havia traído Nick para algum terreno baldio próximo a um rio que tinha por ali, onde ela foi atingida na cabeça, causando-lhe um sangramento. Uma testemunha afirmou que não viu Nick sendo sequestrada, mas que viu ela correndo para alcançar um homem. A promotoria disse então que o homem forçou a criança a passar por uma pequena abertura em uma janela fechada com tábuas do prédio abandonado. O homem então bateu na cabeça dela com um tijolo e quebrou seu crânio. Ela foi posteriormente esfaqueada 10 vezes no peito, coração e pulmões. Um exame revelou que Nick sofreu um trauma contundente na cabeça que se acredita ter a deixado inconsciente antes de ter sido esfaqueada. Uma testemunha disse que por volta das 10 horas ouviu um grito alto e então provavelmente foi nesse momento que ela morreu. Durante o julgamento, foi relatado que no momento do crime, David era conhecido como David Smith ou David Bell. O caso foi descrito como circunstancial, mas convincente, devido ao fato que o DNA dele foi encontrado nas roupas de Nick. A defesa disse ao júri que David tinha um retardo cognitivo, que deveria ser levado em consideração ao julgá-lo. David sugeriu à polícia que o DNA dele estava na roupa da criança, porque naquele dia ele cuspiu pela janela e pode ter atingido Nick, e quando ela tentou se limpar, acabou espalhando a saliva dele em sua roupa. Mas para a promotoria isso não fazia o menor sentido. Na verdade, eles responderam que a única maneira do DNA de David estar no short e embaixo dos braços de Nick era porque ele era o seu assassino. As provas apresentadas foram suficientes para convencer o júri e 2 horas depois de deliberação, David foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 29 anos de prisão. David se tornará elegível para solicitar a liberdade condicional em 16 de agosto de 2049. Após o veredito, a detetive-chefe Lisa disse que foi um grande dia para a família de Nick, porque depois de 30 anos, eles tiveram justiça. Ela também queria agradecê-los por sua incrível força de nunca desistir. Sabe-se que a polícia escreveu a George Harrell, o homem injustamente acusado, para pedir desculpas, e também a mãe de Nick, que nunca parou de procurar o assassino de sua filha. Em uma entrevista, ela disse o seguinte: "Depois da absolvição de George, fui acusada de ser uma péssima mãe, apesar de sempre criar bem meus filhos. A população local estava zangada comigo e não com a pessoa responsável pelo crime. Fiquei com a sensação de que precisava lutar por justiça para Nick. Lutei incansavelmente por isso. Tem sido tão difícil que se tornou parte da minha vida. O estresse me causou muitos problemas de saúde física e mental. Fui hospitalizada e passei um tempo no hospital por causa disso." A advogada de Sharon disse o seguinte: "É extremamente preocupante que um assassino de crianças que morava a apenas 3 portas da casa de Nick não tenha conseguido ficar sob os holofotes da polícia por quase 3 décadas. Em vez disso, a polícia insistiu que o seu principal suspeito foi absolvido por um detalhe técnico e não explorou outros suspeitos. É complicado que a mãe enlutada da criança tenha sofrido qualquer culpa ou crítica e tenha tido que tomar medidas cada vez mais desesperadas para que a polícia fizesse seu trabalho. Um órgão de fiscalização da polícia deve investigar se foram perdidas oportunidades de capturar um assassino de crianças que foi finalmente condenado por homicídio mais de 3 décadas após o crime." A diretora do órgão, chamada Emily Berry, disse: "Minhas sinceras condolências vão para a família de Nick, que perdeu um ente querido em circunstâncias tão horríveis e depois suportou uma espera de 30 anos para ver a justiça ser feita. Nossa investigação, que será realizada independentemente da polícia, será minuciosa e garantirá que as ações da polícia sejam minuciosamente examinadas." Em um comunicado, George Harrell disse que perdeu a pouca honra e propriedade que possuía quando foi falsamente acusado do assassinato. Ele disse:
Mover-me várias vezes e tentar reconstruir o que resta da minha vida não tem sido fácil. Aprender a confiar em alguém é difícil, e nem sequer senti que pudesse confiar em qualquer profissional para obter ajuda. Sua raiva e tristeza o levaram a beber, disse ele. O assassinato de Nick Allen destruiu a vida de muitas pessoas, e eu sou apenas uma dessas pessoas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso em que parece que a polícia, infelizmente, não trabalhou direito, porque aquele homem esteve lá, ele já tinha feito coisas com crianças antes e simplesmente ele nunca esteve no radar da polícia. É bem complicado mesmo, a família teve que esperar mais de 30 anos para ter justiça. Teve também aquele erro da polícia, né, com o George, que acabou praticamente custando a vida dele, porque depois daquilo ele infelizmente não conseguiu seguir sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.